Estamos apresentando Vox Populi Social. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Social, aqui na Sintonia da Felicidade, a 106.7 FM. Eu sou Felipe Fernandes, advogado, familiarista com foco em adoção, e hoje a gente fala de juventude, periferia, direitos, justiça e transformação real. Você já ouviu falar nos Jovens Defensores Populares? É um projeto que está formando 1.000 jovens em todo o Brasil para defender direitos e promover justiça nas periferias e favelas onde vivem. Eles recebem formação em direitos humanos, políticas públicas, arte e saúde, tudo para atuar direto nas comunidades e combater de frente as desigualdades. Um projeto essencial, especialmente porque, segundo o censo de 2022, as favelas e comunidades do Brasil concentram uma parcela significativa da população jovem. Territórios onde a juventude é a maioria e carrega enorme potencial de transformação. E quem conversa conosco é a Bianca Peçanha, coordenadora estadual do Rio de Janeiro dos Jovens Defensores Populares, professora de Geografia, comunicadora popular e pesquisadora sobre questões raciais e território. Bem-vinda, Bianca. Boa noite. Boa noite, Felipe, querido. Que prazer estar aqui nesse espaço, falando sobre juventude, falando sobre as potencialidades que a nossa juventude tem aqui no Rio de Janeiro. Muito, muito obrigada pelo convite e um beijo para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. A gente que agradece a sua presença. Vamos falar sobre esse projeto que eu me empolguei aqui lendo sobre ele. Você também, que está nosso ouvinte, participa com a gente. Mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, o 3231-3567, 3231-3567, ou pelas nossas redes sociais e YouTube da Rádio Catedral, além do nosso canal da Web TV Redentor. Agora vamos começar a falar do que interessa, né, do projeto. Explique o que é o projeto Jovens Defensores Populares para a gente começar aqui a nossa conversa. Bianca. Bom, os Jovens Defensores Populares, ele é uma iniciativa que parte da Secretaria de Acesso à Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, junto da Fiocruz, mais especificamente da Agenda Jovem, e pensa a formação de jovens, lideranças coletivas em defesa, promoção, de direitos em seus territórios. Então, aqui a gente está falando de um triângulo, né? Que é pensar direitos, a potencialidade da juventude e o que o território tem a ouvir, o que o território tem a oferecer, o que o território tem a construir junto com essas potências, né? Então, os Jovens Defensores Populares, durante 10 meses, ele vai formar no Brasil 1.000 jovens que, durante esses 10 meses, vão receber para fazer pesquisa, para estar no território, entendendo as necessidades de onde eles estão, para falar, né, ter voz por esse território e, sobretudo, para pensar soluções, né? Então, o processo de aprendizado teórico sobre todos os direitos que encampam a nossa vida. Depois disso, eles aprendem a fazer pesquisa. Então, eles vão lá e vão comprovar se aquilo que eles acham que acontece realmente acontece, o que é um processo muito importante. Eu digo assim, ou não no sentido assim, se é aquilo o que se tem como previsão, como, né, eu acho que é desse jeito, e depois não é bem daquele jeito, ou é, né? Com certeza, e eu acho que a gente cada vez mais, né, nesse processo de descobrir o que é os Jovens Defensores, mais uma vez, ele é um projeto piloto de uma do que será um dia uma política pública, se tudo der certo. Então, esses jovens, eles também estão experimentando o que é fazer pesquisa, o que é descobrir o território, onde eles vão reclamar também disso, que também é muito importante, e após isso eles mesmos vão propor uma ação de intervenção a esse problema, a essa violência que eles identificaram. Então, é um ciclo, né? Eles aprendem sobre, eles fazem pesquisa e depois eles trazem a solução, né? Eles pensam essa solução articulados, né? Dentro desse movimento que é a Agenda Jovem, a Fiocruz, o Ministério da Justiça e a Secretaria de Acesso à Justiça. E aí eu te pergunto em relação assim, de que forma a Fiocruz, a Secretaria Nacional de Juventude, o Ministério da Justiça, eles participam do dia a dia do projeto? Então, esse projeto, ele tem esse viés de apresentar resultados, apresentar métricas para, de fato, um dia virar uma política pública universal, né, aqui no Brasil. Então, hoje,
Fiocruz, Ministério, estão aqui dando todo o amparo, o suporte para que esses jovens nos mostrem o caminho. E eu acho que isso é o mais interessante dessa política pública, que é pensar, né, que esses jovens, eles vão mostrar pra gente, de fato, como essa política pública pode ser uma política pública real e efetiva dentro do território. Sim. Então, a gente está aqui articulado a todo tempo, ouvindo, dialogando, trocando, para fazer disso uma política pública realmente universal e efetiva, que mude a vida desses jovens, que mude a vida da juventude, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Sim. E aí eu te pergunto, para você, o que significa ser um defensor, uma defensora popular? Então, ser um defensor popular, primeiro você precisa saber identificar onde os direitos, né, civis, políticos, econômicos, sociais, eles estão sendo violados. Então, esse defensor, primeiro ele precisa ter um olhar preparado, muito bem instrumentalizado para identificar onde são as violações. E, a partir disso, o defensor precisa ter estratégias de como vencer esse desafio que são as violações de direitos. Então, os defensores hoje eles têm um papel fundamental de garantir direitos para toda a população, não só para eles, Sim. mas para o outro. Então, acho que tem esse papel de não só se pensar enquanto sujeito da política pública, de que, óbvio, é o Estado que tem que garantir a política pública, mas eu, enquanto defensor, eu preciso assumir esse papel de defender e garantir que esse direito seja colocado, né, e efetivado pelo Estado, mas eu também preciso ter estratégias para isso, eu preciso me articular para que essa política pública seja e aconteça de verdade. Um passo a mais da gente ser cidadão, né? É mais do que ser cidadão, e acho que tem um pouco desse viés de defender a cidadania. Um defensor de direitos, um defensor popular, ele defende integralmente a cidadania, a democracia e principalmente um acesso igual, né, ou equilibrado, né, justo, Perfeito. à democracia. Sim. E como é que é a rotina do curso? Quantas vezes por semana? Como acontecem as atividades? Como é que acontece? Então, hoje os nossos jovens defensores, eles se encontram uma vez por semana. Eles fazem horas, né, algumas horas de aulas teóricas, eles fazem algumas aulas de aulas de metodologias de pesquisa, e também, né, tem essa hora que não é contabilizada, né, ali em frente ao computador quando é online ou nos encontros. A gente trabalha bastante a autonomia desse processo. Então, hoje a gente percebe que os nossos jovens, além do tempo programado em sala de aula, eles estão estudando e aprendendo cada vez mais fora, porque surge, de fato, uma rede de interesse, onde eles trocam vídeos, leituras, filmes, eles saem juntos e constroem essa formação dos jovens defensores, que ela é guiada, né? O percurso ele é guiado pela Secretaria de Acesso à Justiça, pela Fiocruz, pela Agenda Jovem, ele é guiado por nós. Mas são esses jovens, de fato, que conseguem construir um caminho da formação deles até serem jovens defensores. Parece que eles são os protagonistas do movimento, né? Uma partida estatal, né? Enfim, a Fiocruz, o Ministério e tal, mas eles têm que, acho que aprender de certa forma e depois aplicar essa autonomia, esse protagonismo. É isso, a gente quer que esses jovens daqui a 10 meses, eles não se findem com o fim do projeto. E eu acho que é isso que a gente tem conseguido construir. Fazer com que esses jovens, daqui a 10 meses, eles formem outros jovens. E, a partir disso, crie-se realmente uma rede, né, colaborativa na garantia de direitos, uma rede colaborativa de defesa da nossa juventude. Então, acho que esse é um grande diferencial. Eles têm aulas durante 10 meses, eles têm esse acompanhamento durante 10 meses, e que é um acompanhamento muito maior, né, do que só o aprendizado, onde está ali, né, o quadro branco, e aí o aluno está lá só recebendo. Não. Só a parte pedagógica, né? Claro que é muito mais que isso. É muito mais que isso. Eles aprendem circulando no território, ouvindo outras pessoas, sendo ouvidos, porque também tem muito esse lugar, né, de que a juventude ela precisa ouvir e às vezes fica calada ali, paralisada, inerte. E não é isso. A juventude tem muito a falar, tem muito a contribuir. E é a partir disso que a gente tem construído esse percurso formativo. E aí é isso, né? O projeto ele vai se caminhar durante 10 meses e eu tenho certeza que esses jovens daqui a 10 meses eles vão estar construindo novos jovens, formando novos jovens e ampliando essa rede. Tendo realmente uma atitude ativa a partir dessa formação que eles recebem, né? Com certeza. E quais são os principais temas que são abordados na formação?
Então, os nossos jovens, eles aprendem sobre direitos civis, direitos econômicos, direitos ambientais, direitos políticos. Eles aprendem sobre as lutas por identidade. Então, acho que tem um recorte muito importante, né? Que os nossos jovens, eles são jovens que são oriundos de favelas e periferias e, majoritariamente, são jovens negros. E é muito importante que a gente faça esse recorte racial, porque a gente vive num país onde a maior parte da nossa população é a população negra. Sim. E, ao mesmo tempo, é a menor parte em que se está nas universidades, em cargos de poder, em cargos de destaque e visibilidade. Então, é muito importante que tenha essa participação da nossa juventude negra, quilombola, de comunidades tradicionais, compondo esse curso. Então, acho que hoje a gente tem... quase 75% dos nossos alunos são alunos negros, né? E constroem dentro também dessa diversidade, dessa pluralidade que tem a nossa juventude, que é uma juventude LGBTQIA+, que é uma juventude negra, que é uma juventude que está construindo as lutas de base, então está nos movimentos sociais, está dentro, né, dos movimentos tradicionais, do jongo. Também assim, oferecendo um protagonismo feminino. Um protagonismo feminino, apesar de que dentro desse projeto a gente tem pensado muito sobre a situação dos meninos negros. Sim. E acho que essa é uma preocupação muito grande. Certo. Hoje, quando a gente vai ligar o noticiário, meio-dia, na televisão, o que a gente mais vê é de jovens negros que estão sendo baleados, que perdem a sua vida, que estão sendo violentados. Se a gente sair aqui na rua, o que a gente mais vai ver são jovens negros em cima de uma bicicleta fazendo entrega de aplicativo. Sim. E não é esse lugar que a gente quer da nossa juventude negra. A gente quer, principalmente dos nossos meninos negros, a gente quer que essa juventude esteja pensando, pulsando vida, esteja estudando, esteja aprendendo, esteja construindo de fato um futuro e uma possibilidade de eles sonharem, né? Então, acho que a gente tem muito essa preocupação do recorte racial, de termos meninos negros, né, à frente desse processo, mulheres negras também à frente desse processo, e construir, a partir dessa pluralidade e dessa diversidade, um caminho para pensar o futuro, né? E, assim, como é que é feita a escolha dos territórios e dos participantes do projeto? Como é que eles se candidatam e entram no projeto? Então, aqui a gente está falando, né, de uma cidade, que é o Rio de Janeiro, que é uma cidade com altos índices de violência, sobretudo de homicídios, né, aos nossos jovens. Então, quando a gente foi ouvir, né, e ler esse território, a gente foi pensando onde eram os territórios que estavam mais impactados a partir dos números do censo, a partir de pesquisas, né, vinculadas aqui no território, pelo Instituto de Segurança Pública, onde eram os territórios de maior vulnerabilidade dentro do estado do Rio de Janeiro, especificamente dentro da região metropolitana. Hoje a região metropolitana concentra esses bolsões de pobreza, esses bolsões de desemprego, esses bolsões de abandono ao ensino, né, tradicional. Então, a gente escolheu os territórios a partir desses índices, e é óbvio, né? A gente teve a sensibilidade de olhar para onde de onde a gente está, eu sou do Rio de Janeiro, e olhar com esse olhar sensível, entender aonde a nossa juventude estava mais necessitada naquele momento. Mas é óbvio que é um projeto que precisa se expandir para todo o Estado, e esse é um desejo de todos nós, do Ministério da Justiça, da Fiocruz, que esse projeto se expanda, mas nesse momento, para construir esse projeto piloto, a gente precisou escolher, né, a partir de parâmetros, e parâmetros de desigualdade, parâmetros de pobreza, parâmetros de violência, foram os cruciais, né, para a gente fazer esse desenho inicial. Perfeito. Então a gente faz agora uma pequena pausa e já voltamos com mais informação sobre o projeto Jovens Defensores Populares. Não saiam daí. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Estamos de volta com o nosso Vox Populi Social. Se você chegou agora, hoje estamos conversando com Bianca Peçanha sobre o projeto Jovens Defensores Populares. Mais uma vez, convidamos nossos ouvintes a participarem aqui do Vox Populi Social, Sintonia da Felicidade. Mande sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Catedral, o 3231-3567, 3231-3567, e pelas nossas redes sociais, YouTube da Rádio Catedral, e pela Web TV Redentor, que eu dou um tchauzinho agora aqui, Bianca também, dá uma olhada. Pessoal que quiser, que estiver assistindo, ou quiser entrar pelo YouTube para nos assistir lá na Web TV Redentor, nós estamos aqui conversando. Bianca, a gente estava falando sobre os territórios participantes do projeto,
E aí me deu a curiosidade da gente saber os estados, ou até mesmo dentro do estado do Rio de Janeiro, da onde a gente fala, né? É isso, Jovens Defensores Populares, ele tá aqui, desde a Baixada Fluminense do Rio de Janeiro até a Ilha de Marajós, lá no Pará. Nossa. Então a gente está, de fato, bem amplo, em todo o Brasil. É isso, bem amplo. Então a gente está aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Distrito Federal, Salvador, né, na Bahia, e o Pará, né, nosso querido Pará, que tem dialogado e trocado muito com a gente aqui no Rio. Acho que isso também é um ponto muito interessante, né? Ver o quanto que estados e distâncias tão grandes, ainda assim a gente tem uma juventude que consegue falar a mesma língua. Uma juventude que quer as mesmas coisas, uma juventude pulsante, que dentro dos seus territórios está construindo assim possibilidades de vida e existência muito felizes, né? Então acho que essa pluralidade de ter a juventude desde a Baixada Fluminense até a Ilha de Marajós é o que faz esse projeto ser tão potente e que com certeza vai apresentar resultados assim de total impacto na vida desse país, né? De todos os cidadãos desse país. Sem dúvida. E de que forma esses jovens são acompanhados durante esse percurso formativo? Então, esses jovens, eles são divididos em turmas de 30 alunos, né? E a gente não gosta dessa palavra alunos, não. Eles já são jovens defensores, né? Eu sou professora, a gente usa esse jargão, né? Tudo é aluno. Não, nada disso. O processo de autonomia também é isso. A partir do momento que eles pisam na sala, eles já são jovens defensores. Eles já estão ativos dessa responsabilidade. Já tem aquele protagonismo que eu falei no primeiro bloco. Exatamente, já são sujeitos de si. E a partir disso, esses jovens, eles são acompanhados por um mentor e um monitor de turma, e também por uma psicóloga que roda o projeto, né, que faz parte dessas turmas e que promove rodas de saúde, rodas de cuidado. Afinal de contas, a gente também está falando da Fiocruz, essa instituição importante, fundamental de saúde. Então, quando a gente foi pensar esse projeto, a saúde mental da juventude, ela foi um ponto muito crucial. E os jovens falam muito sobre isso. Todas as vezes que a gente tem a possibilidade de se encontrar e pontuar quais são as dificuldades hoje da nossa juventude, a saúde mental é uma grande preocupação dos jovens com a gente, né? Então, acho que é também uma responsabilidade que a gente tem com esses jovens. E, a partir disso, a gente vai também construindo relação com todos os equipamentos, né, estatais do município, do estado, que estão à disposição dessa juventude. Afinal, é o governo federal fazendo uma conexão com o governo municipal e com o governo estadual. Então, a gente está fazendo articulação com os CRAs, com as clínicas da família, com as DEANs, né? Porque a gente tem muitas meninas também. Então, a gente vai conectando os nossos jovens também a esses equipamentos. Perfeito. Porque é para eles saberem justamente que quando um direito for violado, para onde eles vão. Né? E que tem. A realidade é que hoje a gente tem diversas políticas públicas que são efetivas para a população. O que falta é a gente informar, é a gente se empoderar também desses processos. É fundamental essa informação e essa orientação para o jovem e também para passagem de informação, né? Para a divulgação, para você saber para onde ir eventualmente, qual é a violação de direito eventual ali do caso concreto, e saber para onde eu me dirijo. Eu vou para a delegacia, né? Eu vou no CRAS, eu vou no CREAS, exatamente, né? Eu vou no Ministério Público, eu vou na vara de infância, enfim. E você ter essa noção e a partir dali poder orientar, né? Um papel singular, né? Importantíssimo dentro da comunidade. Exatamente. Esses jovens, eles vão se tornar, de fato, já são, né? Já estão se tornando grandes referências dentro do seu território, para entender quais são os caminhos e quais são os processos. E para também, se de alguma forma, né, verem que esses equipamentos não funcionam ou que não existem, junto a nós, reivindicar para que eles existam. Né? Junto à mobilização social, fazer com que esses equipamentos voltem a funcionar ou que eles sejam implementados. Então, de fato, azeitados, né? É muito necessário colocar óleo na corrente para ela conseguir andar bem. É isso. Porque às vezes o mecanismo existe, mas ele está lá isolado, ele está lá sem que seja demandado, e a partir do conhecimento inicialmente, depois da utilização, você fazer com aquilo que as políticas públicas vão. Exato, você constrói uma fiscalização cidadã, né? E uma responsabilidade cidadã na construção da democracia e da cidadania. Então, acho que essa é um ponto muito importante dos Jovens Defensores Populares, e é para isso que a gente está aí com esse carro andando na rua. Que bom. E como funciona o processo de diagnóstico e ação direta nos territórios?
Então, são os próprios jovens que fazem essa pesquisa. Eles, a partir das suas percepções, das suas vivências, eles estabelecem, né, onde está o problema, onde está o ponto de incômodo. Sim. E, a partir disso, eles são orientados por educadores muito bem formados, com uma atuação assim ímpar. Eles são orientados para fazer uma pesquisa dentro daquele território. Então, eles também estão aprendendo a levantar dados e analisar dados e construir isso dentro, né, desse território que eles estão inseridos. Sim. E, a partir disso, esses jovens, eles vão promover ações de intervenção. Certo. Então, é isso. O ciclo ele não se fecha e ele, inclusive, dá a possibilidade de uma continuidade, né? Eles vão entender, eles vão analisar todo esse processo e juntos, todos nós aqui, sim, vamos nos empenhar para que esse problema seja ali encaminhado, seja resolvido, ele seja enxergado de outra forma por esses jovens. Em relação a essa fala específica, quais são as principais queixas e questões levantadas pelos jovens, né? Tem alguma violação de direito específica, enfim, alguma coisa relativa a algum território específico? Eu imagino com essa amplitude, a gente tem necessidades diferentes também, né? Olha, aqui o Rio de Janeiro ele é pioneiro nesse projeto. O projeto começou a acontecer aqui no Rio. E, por incrível que pareça, na última semana, a gente teve, né, uma formação com esses jovens que foi justamente para a mentoria, né, de pesquisa. Então, foi a partir dessa mentoria que foi a primeira vez que no Brasil inteiro eles sentaram para pensar quais eram os problemas do território. Certo. E, assim, é isso. A juventude tem um olhar, né, muito singular e muito particular, né? Então, a juventude ela quer acesso ao lazer. Então, é óbvio que a falta de equipamentos culturais foi um ponto levantado. A juventude ela quer ter a segurança do ir e vir. Então, a violência ela é um assunto comentado. A falta de transporte público de qualidade em alguns territórios também foi um ponto comentado. Então, mas ao mesmo tempo eles também estão antenados, né, a pautas que estão para além, né, do dia a dia deles inicialmente. Certo. Então eles sabem que quando não chove, tá tudo bem. Mas se chover, enche a rua. Sim. Então tem problema de saneamento. Então tem a questão do racismo ambiental. Então os jovens, eles estão ali pensando desde a segurança, né, dos seus territórios, o direito de ir e vir, até a questão do racismo ambiental, como, né, a falta de saneamento atinge majoritariamente a população negra e as periferias. Sim. Então, assim, olha, vai faltar tempo para falar o quanto essas cabeças pensam, e quais pontos o quanto já levantaram. E querem falar de tudo. E acho que isso é muito rico também, né? Porque às vezes o que não é um problema para mim, né, é um problema para o outro. Sim. E eles também estão trabalhando essa capacidade de se ouvir, claro, de perceber coisas que talvez eles não perceberiam, né, sozinhos. Então essa construção coletiva tem sido muito importante para eles. Certo. E como é que esses participantes, esses jovens, eles compartilham esse aprendizado com sua comunidade? Como é que é feita essa fala direta, né? Então, esses jovens, eles já estão inseridos, né, em alguns coletivos e movimentos dentro daquele próprio território. Então, essa foi, inclusive, uma estratégia, né, para a gente conseguir alcançar um eixo de um grupo de mobilização forte e que realmente incida naquele território. Sim. É aquela história de uma andorinha só não faz verão, né? Sim. Precisa de muitas andorinhas. Então, de certa forma, esses jovens já estão conectados com as suas comunidades. Certo. Eles já estão conectados com os seus coletivos. Mas, além disso, a proposta final, né, de cada módulo que a gente chama, então, a cada 2 ou 3 meses, eles fazem uma ação de intervenção naquele território, uma ação pública, uma ação para todo mundo ver. Certo. E a gente ainda está nesse processo. Espero, em breve veremos isso aí nas redes sociais da Agenda Jovem, nas redes sociais do Ministério da Justiça, nas redes da Fiocruz. Então a gente vai estar dividindo, compartilhando com vocês o que essas cabeças potentes pensaram para mostrar para a comunidade. Porque eu acho que esse é também o sentido, de envolver a população e as comunidades no que eles estão produzindo. E aí você está falando isso e eu fico pensando, Bianca, a partir disso eles podem desenvolver projetos próprios durante a formação, né? E como isso é incentivado, ou se não é possível, como é que é? Podem e devem. E eles já fazem isso. Eles vão para teatro juntos e eles se assistem, né? Temos muitos atores, temos atrizes junto com a gente. Sim. É uma galera da arte muito grande. Eles fazem roda de rima, de slam, se convidam, vão para eventos culturais, participam de ações, né, ligadas à assistência social. Eles se identificam nessa... Assim, vai ao teatro.
É um grupo? Eles vão juntos? Eles estão, não sei, uniforme? Eles passeiam... Enfim. Não, de blusa, isso eu não preciso nem falar. De blusa, bolsinha e agenda, Sim. isso é uma identidade, né, dos nossos jovens. Acho que é isso, é vestir a camisa do projeto e se entender enquanto jovem defensor. Sim. E quando você bota aquela blusa, usa aquela eco bag... Dá um empoderamento, apesar da palavra ser proibida de a gente falar agora, mas assim, dá um empoderamento no sentido dele, ele tá ali investido daquela função que ele tá fazendo curso. Com certeza, nossos jovens são empoderados mesmo de vestir essa camisa. E quando eles saem, vão à exposição, vão a museu, vão a teatro, vão, né, circulam, ou às vezes só se reúnem na praça e conversam. Sim. Isso já são eles vestindo a camisa, tocando ações, pensando, se reunindo ali para pensar o que eles podem fazer. E estão fazendo, muito. Muito mais do que a gente esperava até. E desses temas de formação, nós já temos assim, uns que são mais impactantes até agora? Já há algum diagnóstico nesse sentido? Olha, eu acho que pensando muito hoje sobre a questão de onde está a juventude, né? Eu penso que nesse início tem sido um espaço muito grande desmistificar onde está a juventude e o que é a juventude. Durante muito tempo a gente pensou, né, que quando o adolescente se tornava jovem, ele virava um neném. Isso foi uma propaganda durante muito tempo. As pessoas associavam a juventude aos nem trabalham e nem estudam. Sim. E essa não é uma realidade. É a nossa juventude que está hoje se articulando politicamente. Desde as pastorais das igrejas, e esse é um movimento que forma muitas figuras políticas, até mesmo construindo movimentos de rodas culturais no seu bairro, rodas de capoeira, resgatando ensinamentos ancestrais como no jongo, embaixo do viaduto de Madureira, o baile charme, né? Na Baixada Fluminense, se articulando dentro dos movimentos de combate à fome, de enfrentamento à Covid. Foi a juventude que esteve na linha de frente do enfrentamento à Covid, nas ações diretas de assistência social. E aí, isso tem sido também um lugar de reafirmar, e acho que isso tem sido o maior, né, o maior desafio de pautar que a nossa juventude, ela é uma juventude potente e pulsante. Sim. E que quando a gente fala sobre a precarização dessa juventude, que muitas das vezes está ali em cima das bicicletas de aplicativo durante 12, 13, 14 horas em condições desumanas, né? Ou quando estão dentro das suas comunidades e são alvejadas por balas perdidas, que só acham esses corpos negros e periféricos. E nesses territórios. Raramente no território de Zona Sul. Exatamente. Em áreas porque nobres, tem cor, né? tem Na áreas cor nobres, e tem CEP. cheio de aspas aqui, tá? É isso. Enfim. Não, mas é isso. Tem cor e tem CEP, né? Quando esses jovens são alvejados. Então, a gente está falando de uma possibilidade de ver a juventude para além do olhar da violência. Perfeito. E ver realmente a potencialidade múltipla de arte, de diversidade. E pensar esses jovens enquanto esses trabalhadores que têm construído hoje o nosso país. Sim. Né? Então, acho que esse também é um lugar muito importante desses jovens trabalhadores, pesquisadores, que têm promovido políticas públicas, como a gente está fazendo nos Jovens Defensores Populares. Perfeito. E de que forma o projeto ajuda esses jovens e familiares a enxergar seu próprio território com outros olhos, em relação a isso que você está acabando de dizer, né? Da gente ter um entendimento de que aquele lugar é legítimo, é interessante, é rico, enfim... É uma potência que está ali que a gente precisa desabrochar, independente se a gente está na Zona Norte ou Zona Oeste, Zona Sul, enfim, e cada cidade com suas peculiaridades, mas como é que é isso? Eu acho que tem um exemplo bom aqui no Rio de Janeiro, que é sobre Belfor Roxo, né? Que é uma das cidades que a gente está atuando hoje. Quando você pensa em Belfor Roxo, existe um imaginário coletivo e social que pensa Belfor Roxo a partir das tragédias que aparecem no jornal de meio-dia. Então você pensa na falta de saneamento, você pensa nas enchentes, você pensa na violência, você pensa sempre na falta de acesso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, existe um outro lado de se pensar esse território. Esses jovens, eles estão ali dentro, vivendo os dois lados. Certo. Muitas das vezes circulando a cidade e olhando com seus próprios olhos o que é e o que não é. Né? O que acontece e o que não acontece. E pautando a partir deles, a partir desse território, soluções. Porque a solução para a Baixada Fluminense, para Belfor Roxo, ela não vai vir da Zona Sul, né, do Jardim Botânico. Ela vai vir da Baixada Fluminense, de Belfor Roxo. Então, acho que esses jovens, a partir do território, eles pensam não só como eles conseguem se articular,
como eles conseguem pensar soluções, mas a partir disso eles colocam esse território no mapa de real importância, que não é só da violência, mas também de pensar como existem soluções criativas a partir desses territórios para fazê-los serem potentes, né? E você enxerga assim, nessas comunidades, a partir do trabalho do projeto, uma maior potência? Existe assim, tem uma identificação assim, tem alguma coisa que ali tem algo? Várias. Eu acho que várias, assim. Eu tenho circulado, né, bastante esses territórios. E aí, quando eu chego na Zona Norte, olha isso. Na Zona Norte, eu penso muito sobre como a cultura do charme, das rodas de rima, elas têm sido professoras dentro daquele território. Os nossos alunos, eles são poetas, né? E hoje, quando a gente fala, jovem não gosta de poesia... Não, gente, os jovens vivem a poesia. Sim. Eles fazem poesia todo dia. E penso muito como isso, dentro da Zona Norte, tem sido um movimento social e popular impactante, né? Sim. Você anda nas ruas, os grafites, as artes que são colocadas ali, as pichações, todas elas dizem alguma coisa. E dizem, inclusive, sobre as injustiças sociais que esses jovens estão vivendo. E aí a gente vai para a Zona Oeste, né? E pensa a potencialidade da Zona Oeste. A Zona Oeste, ela responde... a provocação que elas são colocadas. Na última semana, quando a gente esteve lá no Ecomuseu, um espaço incrível que tem em Santa Cruz, um antigo palacete, que agora virou um museu. E esses alunos, eles estavam fazendo a medição da qualidade do ar. E me ensinando, porque, olha, eu sou geógrafa, e eu nunca tinha feito isso, não tinha contato. E eles estavam me ensinando como fazer a medição dessa qualidade do ar e como pensar o racismo ambiental a partir desse território. Perfeito. Então, acho que isso tem sido de uma potência, assim, né? Ver como é que eles criam estratégia, como é que esses territórios são impactados, como é que eles desenham isso. E isso tem sido muito, muito, muito bacana, assim. Pra gente fechar rapidinho esse bloco, que a gente já estourou o tempo, mas como é que você imagina esses territórios daqui a 5 anos? Qual é o pensamento do projeto? Olha, eu tenho certeza que esses territórios nunca mais serão o mesmo. Agora, eu quero estar aqui daqui a 5 anos para ver acontecer, para ver esses jovens potentes e esses jovens formando outros jovens. Esses 30 jovens vão ser 300, 3 mil, 30 mil, vão ser um bairro inteiro. Sim. Então, acho que os jovens defensores, eles vão tomar os territórios e se tornar o território, né? Sim. E eu acho que é isso que eu espero. Bacana, legal. Bom, nós vamos para mais um intervalo, não saia daí, voltamos com a Bianca Peçanha para falar mais do projeto. Ainda temos muita coisa para partilhar aqui sobre juventude e justiça social. Fiquem ligados e o Vox Populi volta já. Estamos apresentando Vox Populi Social. Voltamos a apresentar Vox Populi Social. Voltamos com o nosso último bloco do Vox Populi Social, hoje conversando sobre Jovens Defensores Populares, um projeto que vem mudando a realidade de milhares de jovens no país. Então, Bianca, o que significa, na sua opinião, ter direitos garantidos sendo um jovem no Brasil de hoje? Ser um jovem no Brasil de hoje, tendo seus direitos garantidos, é você ter o direito de ter uma alimentação digna, um trabalho que seja humano, é você ter direito à saúde, é você ter direito a uma moradia de qualidade, né? Então, os direitos que os jovens estão reivindicando nos Jovens Defensores são os direitos que eles querem, né, para os seus territórios. Eles estão ali dentro do que seria uma vida digna. Sim. Acho que nada mais é do que Jovens Defensores Populares. O principal, assim, objetivo é que a nossa juventude e toda a população tenha uma vida digna e justa, né? Então, inclusive ter a possibilidade de sonhar. Sim. Né? A nossa juventude hoje, ela carrega também um grande fardo, né? De que quem vai mudar o mundo é a juventude. A juventude tem essa responsabilidade de mudar o mundo. Sim. Mas a gente esquece que a juventude também é sujeita dos seus direitos. Sem dúvida. A juventude, ela também precisa ser protegida e ter seus direitos garantidos. O artigo 227 da Constituição, ele fala da criança, do adolescente e do jovem. E aí elenca vários direitos, você falou aí vários, e até a garantia da convivência familiar comunitária, por exemplo, que é fundamental, né? Um jovem de 18 anos, ele ainda precisa de mãe, de pai, de avô, enfim, de família. Não pode ser mãe, pai, enfim, nós não estamos falando aqui de uma família modelo, mas que ele tem essa condição de
de viver em comunidade, profissionalização, né? Direito ao entretenimento, todos estão lá no 227 da Constituição. A gente precisa que o ECA, nesse ponto, para quem tem menos de 18 anos, 18 anos incompletos, seja cumprido, para quem tem 18 até o término da sua juventude, também tem esse direito garantido. E é muito importante, né, falar dessa diferenciação do que é o adolescente e o que é o jovem, sim, né? Sim. Hoje a gente tem um cuidado, né? E aí isso vem muito ligado justamente à conquista de ter um estatuto da criança e do adolescente, né? Ao processo de educação que muitas das vezes é multidisciplinar e que dá uma assistência para esse aluno quando está matriculado na escola. Mas a gente está falando aqui de jovens que muitas das vezes as redes que eles têm não é mais a rede institucional naquela escola onde todo dia tem alguém ali fazendo esse acompanhamento. E os Jovens Defensores, ele também está aqui para fazer uma rede com esses jovens, uma rede de assistência, que é justamente isso. Entender que o jovem não é adolescente mais, mas ainda assim ele precisa de uma rede, e uma rede forte para que eles consigam florescer. Sem dúvida. Então, essa rede em comunidade, essa coletividade, né? E principalmente ter essa certeza de si e a certeza dos seus direitos é uma grande proteção para esses jovens, né? Bianca, eu te digo aí por uma atuação específica que eu tenho em relação à adoção, né? A gente acompanha também os processos de destituição do poder familiar. Os processos de destituição do poder familiar, eles atingem qualquer criança ou adolescente com direitos violados, né? Eles são defendidos nessas ações em relação às suas famílias de origem que não cumpriram esses direitos, mas me preocupa muito ver, tem até uma instituição de acolhimento que eu costumo ajudar, enfim, participar da vida, não é ajudar, né? Participar daquela vida ali, podendo facilitar na medida do possível que eu tenha lá a vida das meninas. São meninas entre 16 e 18 anos. Não, tem 14. Enfim, da adolescência ali, da adolescência à puberdade até os 18. Quando elas fazem 18, elas não têm, no município que eu resido, não há ali um projeto de república, um projeto de... Essa menina vai fazer 17, vai fazer 18, e aí? E a partir disso, qual é o direito? E normalmente são meninas de comunidades que têm mais dificuldade financeira, que já não têm uma família estruturada, negras, né, pardas e pretas, como o IBGE divide, né, negras. Então, é muito, assim, até uma sugestão para o projeto englobar essas meninas e meninos. Não estou falando aqui, estou falando da minha experiência lá com essa instituição específica. Mas que essas crianças, desculpa, eu chamo de crianças por um outro motivo que tem a ver com a Convenção de Direitos da Criança da ONU, tal, que de 0 a 18 tem que chamar todo mundo de criança, porque eles não tiveram direito à sua infância, mas isso é outro papo totalmente diferente. Mas assim, que o projeto também tem esse olhar para essas meninas que vão sair, ou meninos que vão sair dos abrigos, dos instituições de acolhimento, que a gente chama hoje, e não tem capacitação, não tem profissionalização, etc. É isso. Aqui no Rio de Janeiro, né, os Jovens Defensores, ele é um primo distante do Pronasce, né? Sim. O Pronasce Juventude, ele é um programa que já tem, né, já está na sua terceira fase aqui. E o Pronasce, e aí que pensa um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, ele tem aqui hoje um foco, por exemplo, em pessoas que estão em situação de medidas socioeducativas, né, ou que estão em vulnerabilidade extrema. Então, acho que quando a gente pensa o Pronasce, o primo dos Jovens Defensores, é que o Pronasce hoje aqui, ele oferece formações, atendimentos, acompanhamentos para essa juventude que está em extrema vulnerabilidade. Então, obviamente, os Jovens Defensores, ele está sempre comunicando, porque nem todo jovem vai ser um jovem defensor, às vezes ele precisa, inclusive, ser acolhido dentro dos seus direitos. Sim. E é aí que o Pronasce, né, nosso parceiro, está junto com a gente. E é aí que a gente, junto, né, com a Agenda Jovem, tem articulado esses jovens, porque é isso, mais uma vez, né, eu acho que para esse jovem estudar, aprender e saber, né, sobre seus direitos, primeiramente, ele precisa ter os seus direitos garantidos. Hoje, a gente não tem todos os jovens que têm esses direitos garantidos. E é por isso que os Jovens Defensores, ele tem tido esse papel tão fundamental também de serem incubadoras, né? Esses jovens, eles vão ensinar outros jovens para que a gente não precise mais, né, de jovens que estejam em tanta vulnerabilidade como a gente vê hoje. Sim. E quais direitos você sente que são os mais frequentemente negados ou ignorados na juventude periférica?
Acredito que o direito de ir e vir, né? E aí pensando muito sobre a situação da violência e sobre o alvo que tem se colocado nas costas da juventude negra, ele é um direito, né, que cada vez mais tem sido violado, e é onde a gente tem incidido mais drasticamente. Mas também o direito à vida digna. Eu acho que quando a gente fala sobre direito à vida digna, a gente está falando de uma rede, né, de direitos que precisam ser respeitados. É isso, não adianta, ninguém quer aprender com fome. Então, para a gente ter esses jovens, né, devidamente empregados, estudando, cursando uma universidade, com um sonho de mudar de vida, seguir uma carreira, eles precisam estar comendo. Sim. Segurança alimentar faz parte desses direitos. Ir a um posto de saúde, fazer um preventivo, Sim. no caso das meninas. Alimentação, tudo isso saúde, é afeto, carinho, amor, coisas basilares para você conseguir sair de casa e viver. Para você conseguir viver e conseguir pensar em outras coisas, né? E qual o papel da juventude na construção dessa sociedade mais justa, democrática e inclusiva, Bianca? Acho que, mais uma vez, né, essa coisa do papel da juventude. A juventude, ela é muito cobrada a dar respostas, né? Sim. E muitas das vezes ela é cobrada a dar respostas sem nem mesmo ter os seus direitos ali propriamente garantidos. Sim. Óbvio que é a juventude que vai lutar e que vai aprender com esse ouvido para quem já fez antes, porque a gente não está inventando a roda. Nem os jovens defensores é uma novidade, Sim. claro que não. A gente está aprendendo de experiências de gente que já fez, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, dos nossos mais velhos. Pensar qual é a experiência que os nossos mais velhos deixam pra gente. Mas, ao mesmo tempo, não com um frescor da juventude, não acho que a palavra é essa, mas com uma cabeça outra. Uma cabeça no tempo do hoje. Uma cabeça às dificuldades do outro, né? Se a gente for pensar o uso das tecnologias e hoje como elas são aplicadas dentro da segurança pública, é isso, é falar sobre reconhecimento facial e outras coisas que tem colocado a nossa juventude enquanto alvo. Sim. Então a juventude, ela tem essa capacidade de articular o velho, né? Não usando o velho no sentido de algo que joga fora, claro que não. Claro. O velho é o mais valioso que a gente tem. Sim. Com esse olhar que a gente tem, que é um olhar velho nosso. Clássico. É isso, com essas experiências que são positivas e que deram certo, com esse olhar do agora. E a partir disso construir uma sociedade mais justa, mas sempre com esse olhar, né? Que esse papel também não seja um papel de responsabilização, claro, né? que não. Qual é o papel do jovem? Você falou muito bem. Não é de responsabilizar, mas é de... De novo, eu vou para o empoderado. Desculpa, não, eu adoro esse termo. Meu vocabulário está um pouco curto, mas assim, eu gosto de dar armas para que ele possa buscar seus direitos. É isso. E mais uma vez, né? Existe uma novidade na juventude que a gente percebe muito, é que hoje a nossa juventude, ela não quer, ela resgata, né, uma ideia que é o bem viver. Sim. As pessoas querem viver, mas elas querem viver com qualidade. Sim. A gente não quer que os nossos jovens morram velhinhos na luta, levantando bandeira e cartaz. Claro que não. A gente quer que a nossa juventude vá pra rua dançar, saia pra beijar na boca, saia pra se divertir, que consiga viver, né? Então, acho que pensar sobre bem viver, pensar sobre condições dignas de vida, essa tem sido um potencial do que a juventude traz com a gente. E que não é novo, mas a gente traz com uma nova roupagem, com uma nova perspectiva. Não, sem dúvida. Essas questões assim, esse projeto é o primeiro, esse projeto é o segundo. O importante é que tem alguém fazendo, aperfeiçoando com o que deu errado antes, entende? E se está todo mundo fazendo, se as coisas estão acontecendo, a gente vai ter um futuro melhor e daqui a pouco alguém vai inventar outra roda, né? Ou vai melhorar aquela roda e assim vai. E eu pergunto, qual é o seu sonho coletivo? O meu sonho coletivo... Olha... Difícil, porque eu tenho vários. Eu sou uma mulher que sonha e eu acho que isso é talvez o meu maior sonho, né, para a juventude. Acho que quando a gente pensa hoje, né, sobre... Quando a gente liga o noticiário, a primeira coisa que a gente vê é o desespero, né? E muitas das vezes a gente sai de casa sem saber se vai voltar. Sim. Por conta dessas violências. E a partir disso... E aí eu faço uma parte, desculpa te cortar no meio na sua resposta, mas você falou e me marcou todas as vezes que você falou isso, a questão do ir e vir, né? A questão do ir e vir, como você está falando, a gente sai de casa. A gente sai de casa e dependendo de onde a gente mora, vai ter uma barricada. Né? Dependendo de onde a gente mora, a gente não pode sair porque não pode naquele dia trabalhar.
porque alguém falou ali, né, claro que enfim, milícia, o tráfico, enfim, alguma criminalidade mandou, né? Então, isso é muito difícil. É isso, e às vezes é o próprio Estado, né, que não permite que a gente saia Sim. de casa, enfim. E eu acho que tudo isso é muito importante para pensar, né, o quanto a gente tem perdido a nossa capacidade de sonhar, de pensar um futuro sem ser... quero ser advogado. E Sim. tudo bem querer ser uma advogada, mas isso não pode ser o seu sonho. Sim. O seu sonho precisa ser maior que isso. O seu sonho precisa ter, né, um brilho no olhar. Querer ter vida boa. É ter uma vida boa. Ter uma vida boa. E eu acho que a juventude hoje... Ser advogado é uma profissão. É uma profissão. É um meio. Mas você quer ter uma boa vida, você quer ir à praia, você quer se divertir, claro. Você quer ter, né, uma família, ou não, você quer viajar, Sim. você quer passear. Você quer virar padre, né? É isso, é ser padre, é ser, né, um sacerdote. Vai estudar, vai ler. Estudar. Vai... E tudo isso, acho que é muito importante falar, que eu acho que o meu sonho é que a gente volte a ter esse brilho nos olhos, né? Sim. Eu acho que às vezes a gente está muito entristecido, amargurado, né? Muito sem esperança. Preso nos estigmas, né? Preso nos estigmas, preso na nossa imobilidade. E acho que ter essa capacidade do bem viver, que é um conceito que eu aprendi com mulheres negras mais velhas e que até hoje faz muito sentido na minha vida, é pensar o quanto a gente quer ter esse brilho nos olhos, Sim. essa leveza para viver. E é isso que eu não só sonho, como eu desejo para a juventude o quanto antes, né? Bianca, deixa uma mensagem para os outros jovens do Brasil para a gente encerrar. Eu já estourei o tempo mesmo, mas queria ouvir de você. Já estamos, né? aqui todos atrasados, né? Passamos do tempo nessa vida corrida. E acho que diante disso, eu falo muito também sobre o potencial do descanso, né? O ócio. Sim. Acho que o ócio, muitas das vezes, ele é muito produtivo. É no ócio que a gente se permite ser criativo, pensar. Então, a nossa juventude, ela tem que estar ali, forte na rua, trabalhando, agitando, mas também descansando, pensando, tendo esse momento de ócio, de reflexão, porque é a partir disso que a gente consegue criar novas ideias, novas tecnologias e novas ferramentas. Então, eu desejo para a juventude defensora, que todos nós somos a partir de quando conhecemos nossos direitos, que nunca deixem de gritar pela defesa intransigente de todos os direitos, sobretudo dos direitos humanos. Sem dúvida, muito obrigado pela sua presença. Bianca Peçanha, coordenadora dos Jovens Defensores Populares. E, claro, também a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pelo rádio, dando carona nos seus carros, e também para quem assistiu a gente aqui pelo YouTube da Rádio Catedral, lá na Web TV Redentor. A gente pede também para que sigam o Vox Populi Social nas redes, né? Enfim, nós temos agora essa apresentação toda, ouvir todo esse projeto tão inspirador, né? Que o programa sirva, o Vox Populi Social sirva para essa divulgação, para que ele seja ampliado, para que ele seja implementado com mais força financeira também, que a gente sabe que nada se move sem dinheiro, né? Então, muito boa sorte, tudo dê certo nos Jovens Defensores. Um abraço para todos que nos assistiram. Até a semana que vem, quarta-feira, nós estaremos de volta, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Catedral FM Vox Populi Social.